Nossa história começa com pequenas criaturas sorridentes e fofinhas correndo ao redor de uma pedra. O nosso protagonista estava correndo, seguindo-as, até que, de repente, elas pararam e abriram a boca, mostrando presas assustadoras. Quando ele percebeu, elas pularam vorazmente e começaram a devorar aquele cristal que estava em seu meio. Enquanto comiam, exclamavam um Popeye. Esse era o nome das criaturas, como elas eram chamadas. Nosso protagonista, sem entender, perguntava-se se teria que comer as pedras também. Internamente, questionava-se se realmente conseguiria fazer isso. Então, em um impulso selvagem, ele começou a devorar as pedras junto com os Popeye, dizendo a si mesmo que deveria subir a torre e faria o que fosse necessário para conseguir. Ele clamou, querendo destruir essa torre. Voltamos no tempo, em um momento onde o protagonista estava vestido elegantemente. Uma senhora de cabelos castanhos dizia que era bem difícil encontrar um emprego nos dias de hoje, mas afirmava ao protagonista que, como ele nunca tinha sujado suas mãos, seria muito fácil para ele. Ele sorriu, constrangido, e falou, não, realmente, e isso é porque o CEO do mercado acabou gostando de mim. Ela exclamou que, se os outros garotos pelo menos tivessem um coração como o dele. O protagonista perguntou se isso era um problema, e ela respondeu que, para ser honesta, o diretor não se sentia muito bem. Ela continuou explicando que o orfanato era uma organização privada, funcionando com o dinheiro dos seus próprios bolsos, e se o diretor se aposentasse, o orfanato duraria no máximo 3 anos. Percebendo isso, o protagonista olhou cabisbaixo. Minutos depois, ele chegou em seu quarto e se jogou na cama, cansado. Logo é explicado que Kim Jae-ju foi o nome dado a ele pelo diretor, para que ele pudesse viver com habilidades. Ele trabalhou muito duro na vida, começando a pensar que, mesmo que trabalhasse 1000 anos no mercado, não faria diferença para o orfanato se manter de pé. Sabendo que o orfanato tinha mais 3 anos de vida, ele se questionava se havia algum jeito de ficar rico rápido, enquanto olhava no celular, dizendo que não importava o quanto procurasse, pois era sempre sobre os despertados. Pensou friamente nisso, assistindo a um vídeo de um homem que questionava 2 despertados que conseguiram sair da torre. Depois de várias reviravoltas, ele perguntou qual foi a maior mudança na vida deles. Um deles respondeu que poderia parecer arrogante, mas teria que dizer que foi o dinheiro. O protagonista pensou que realmente o dinheiro é o que os despertados mais ganhavam. Os 2 despertados começaram a conversar, usando alguma gíria que ele não entendia, falando Popeye. O protagonista se questionou o que era Popeye. Já faziam 7 anos desde que uma torre apareceu sem aviso. Essa torre selecionava pessoas aleatoriamente e as levava para dentro. Somente algumas retornavam, e ninguém sabia o que acontecia dentro da torre, porque aqueles que retornavam não diziam nada sobre ela. Então, chamávamos as pessoas que retornavam de os despertados. Já que os despertados possuem mana em seus corpos, eles contribuem muito para a civilização. A engenharia mágica é uma habilidade que não deveria existir no mundo de hoje, mas precisamos do poder dos despertados para usá-la. Portanto, os despertados são muito procurados por várias empresas. Venha para nossa empresa, por favor, dizia um homem, enquanto outros clamavam, vou te dar mais que as outras empresas. É claro que eles recebem muito dinheiro, mas são geradores ambulantes de energia. O protagonista dizia que estava com inveja, pois bem que gostaria de ter a apresentação da torre em algum lugar. Logo, ele percebeu que algumas notificações apareceram no celular. Uma notificação dizia que ele havia completado o 1º andar, outra notificação aparecia, dizendo que ele havia completado o 6º andar, e outra que ele tinha alcançado 100 seguidores. Sucessivamente, diversas notificações apareciam, totalizando cerca de 527. Ele entrou em choque e perguntou que tipo de arquivos eram esses, e se talvez tivesse sido hackeado. Pensando que deveria excluir agora aquelas notificações, ele apertou na tela, então percebeu que clicou em cima do link, ao invés de excluí-lo. Assustado, pensou que, se fossem arquivos de hackers,
poderiam roubar suas informações, e falou a si mesmo que deveria desligar agora. Quando, de repente, uma voz saiu do celular: "Eu estou ao vivo." Ele se perguntou se essa voz era dele. A voz dizia que ele tinha que ir trabalhar, e ele se questionava por que não poderia voltar. Ao olhar para o vídeo, percebeu que era ele mesmo na gravação. O rosto, a voz, era tudo dele. Entretanto, ele não se lembrava de ter feito tudo isso. Na imagem, mostrava ele utilizando um machado e uma grande capa escura. Ele se perguntava que vídeos eram aqueles. Uma criatura, parecendo exclamar Popeye, era uma criatura de pelagem branca como a neve e sorridente, chegando a parecer fofa na gravação. O protagonista parecia com medo ao olhar para ela. Ele se questionou se era a mesma que ele tinha ouvido ser mencionada no vídeo de antes. A criatura abriu sua boca, mostrando grandes fileiras de dentes pontiagudos, parecendo mais uma criatura demoníaca do que algo fofo. Ele começou a investigar as abas que estavam abertas de notificação no seu celular. Nessas abas, ele percebeu que eram informações valiosas das recompensas e onde deveria ir para consegui-las. Até que se deu conta que isso era um vídeo do futuro, onde ele estava invadindo a torre. Os despertados anteriormente nunca falaram sobre a torre, para não ter informações ou estratégias para ela, mas isso tudo estava nas mãos dele agora. Algum tempo depois, o próprio estava numa lojinha, e o homem falou para que ele assinasse ali, e ele concordou, pensando que o portal abriria daqui a 2 anos e ele teria que começar melhor do que no vídeo que havia visto. Uma pessoa apareceu do lado dele, dizendo que ele estava trabalhando duro, e ele agradeceu. Pensou que completaria a torre se estudasse todos aqueles vídeos. O tempo passava, e ele trabalhava, estudava e treinava. Algum tempo depois, o protagonista apareceu rezando para os deuses, pedindo para que abrisse hoje o portal, e ele relembrou da situação em que se encontrava, pois havia se demitido no mês passado apenas para esperar por aqueles portais. Ele parecia bem ansioso, então se pegou pensando se havia sido enganado por aqueles vídeos, mas logo desconsiderou essa hipótese. Em sua mente, estava o fato de que, se aqueles vídeos eram um engano, o orfanato. Suor começou a escorrer de nervosismo, e ele brigava consigo mesmo por não saber o tempo exato. Logo começou a pensar que talvez seria bom ele começar a se alongar. Quando, de repente, uma fissura dimensional começou a aparecer, com tons de azul e roxo. Ele olhou para o lado, se questionando se era o vento, mas quando percebeu, era um buraco dimensional. Ele estava estupefato, se questionando se era realmente um portal. Uma voz subitamente pôde ser ouvida, o chamando para entrar. Ele sorriu, pensando que, mesmo que não fosse chamado, ele entraria. Então caminhou até lá. Uma tela de sistema apareceu, para que ele selecionasse sua dificuldade. Lá também dizia que as recompensas eram baseadas nela. Ele começou a pensar que finalmente teria que entrar na torre hoje, e após selecionar a dificuldade como difícil ele disse: "Vamos lá." Em seguida, o protagonista acorda e, olhando para cima, se depara com rochas, assustando-se. Ele se pergunta onde está. Logo percebe que era a caverna do vídeo que tinha assistido. À sua frente, vê a janela do sistema que informava que a stream estava prestes a começar. O desafio começaria após 1 hora, e ele tinha que derrotar todos os inimigos que aparecessem em um tempo determinado. Pensou que estava sem seu celular, pois queria checar os vídeos. Provavelmente vai dar tudo certo, eu os assisti várias vezes por 2 anos seguidos. De qualquer forma, aquilo deveria estar aqui por agora, pensou. Disse que, no primeiro andar, 1 hora é dada aos participantes antes que o desafio comece. Durante essa hora, os participantes devem conversar com os vivos e receber moedas deles, que são outros despertados restantes na torre. Ele se junta a um streamer de rank baixo para poder patrociná-lo. O motivo disso são as moedas. Quando um streamer que recebeu uma doação sobe de andar, o doador recebe moedas. Ou os vírus podem estar meramente entediados. O protagonista saudou seu primeiro viewer.
O viewer, que se chamava Love, disse que nunca o havia visto ali e falou que pelo menos ele não era tímido como as outras pessoas. Logo, o sistema notificou que ele recebeu uma moeda doada por Love. O protagonista agradeceu pela doação e questionou-se se ela era usada na loja, pensando que deveria passar uma boa impressão. Love então o questionou se ele já havia percebido sobre a loja e disse que ele era rápido, gostando disso. O protagonista agradeceu novamente. Love o indagou sobre o uso da moeda. Ele respondeu que provavelmente teria que esperar por enquanto, pois não se sentia confortável usando a moeda que acabará de ganhar, já que não sabia que tipo de inimigo enfrentaria no desafio. Love ficou encantado com a atitude dele e passou a segui-lo. O protagonista agradeceu, todo entusiasmado. Pensou que foi um ótimo começo, conseguindo um follow de um doador logo cedo. Love falou que iria procurar outros para assistir, e o protagonista deu um tchauzinho para ele. Entusiasmado, ele pensou que era um ótimo começo e que, se continuasse assim, poderia receber uma recompensa de seguidores logo. Foi explicado que ser seguido por um viewer é similar a ser adicionado aos favoritos e que, de acordo com o sistema da torre, quando você segue uma pessoa, não pode seguir outra, a menos que retire o follow da pessoa que já está seguindo. Em adição, a cada 100.000 seguidores, você recebe uma recompensa especial, que é muito útil para subir na torre. Ele imaginou que isso já deveria ser suficiente, pois conseguiu bastante atenção por ter escolhido nível difícil como dificuldade. Comentários irromperam, dizendo que algo estava chegando, e o protagonista questionava o que poderia ser. Os espectadores estavam quase dando um spoiler, mas disseram que existia alguém chamado administrador e que seriam expulsos se dessem algum spoiler. Não era só isso, ele também poderia expulsá-los se não gostasse deles. Ele imaginou que o administrador poderia observar e controlar toda a torre e que foi por causa dele que nenhuma informação da torre foi vazada para o exterior em todo esse tempo. Era o motivo dos despertados não falarem nada sobre o que havia aqui dentro, não por forma de monopolizar, mas porque o administrador fechou a boca deles. Ele mesmo também imaginava que era por monopólio, mas acabou descobrindo que não estavam escondendo de propósito. Ao perceber que já estava quase na hora, o protagonista deu um tapa nas bochechas para acordar. Ele falou que agora iria se preparar e que não poderia dar muita atenção ao chat. O pessoal ficou entusiasmado, percebendo que ele estava dando atenção ao chat desde o começo. Uma notificação apareceu, informando que Love tinha acabado de voltar. O sistema informou que a fase tinha começado e que era para ele eliminar todos os inimigos que aparecessem. Auras ao redor do cristal começaram a aparecer em formatos de círculos com estruturas de anagramas. Ele começou a ficar preocupado, pensando que poderia aparecer um Cobal, considerando que os portais eram tão pequenos. Uma aura maligna parecia vir de dentro deles, mas quando ele percebeu, eram criaturas fofinhas, peludas e brancas como a neve, com sorrisos amigáveis e felizes. O protagonista parecia sem entender o que estava acontecendo. O chat comentava que não imaginavam que poderiam ser 3 popôs logo de cara. Outro comentário dizia que essa dificuldade significava morte. Logo foi explicado que essas criaturas chamadas popôs parecem ser adoráveis, mas os dentes são tão duros que podem mastigar até o mais forte dos metais. Quando atacam, seus dentes lembram uma motosserra, sendo muito sensíveis ao cheiro do sangue da própria espécie. Eles são profissionais em rastrear quem matou um de sua espécie. Um dos comentários dizia que acabará de ver algo que nunca quis ver no primeiro andar. Diversos usuários da live saíram, o protagonista olhava para eles enquanto rodopiavam ao redor do cristal mágico. Ele pensava que não era uma reação tão surpreendente, já que todo viewer aqui já passou pelos popôs alguma vez e acabou sofrendo bastante. Ele se fazia de desentendido, questionando-se se as criaturas eram realmente tão perigosas assim, e as respostas eram brutais. Diziam que, quando eles queriam lutar, uma espada não poderia machucar eles e que seus dentes poderiam atravessar qualquer armadura. O usuário Love falou que queria checar se outras lives também tinham essas criaturas. Ele pensou que eles falavam isso, mas provavelmente não voltariam. O protagonista,
percebendo que realmente os popôs eram demais para o primeiro andar, decidiu analisar a situação. Ele deveria procurar nas memórias cuidadosamente qual era o comportamento dos popôs, qual era a sociabilidade, o ambiente e se eram criaturas que atacavam primeiro. Até que lembrou que os popôs não estavam reagindo a ele e se perguntou se eles conseguiam mesmo ver. Eles continuavam a girar ao redor do cristal, como se não tivessem visto nada. Ele colocou levemente o pé, e um deles desviou, percebendo que definitivamente estavam vendo. Ele havia pensado em tentar imitar o comportamento deles para que o considerassem um aliado. Os comentários diziam que ele não teria nenhuma chance, e outros ficavam desapontados. Ele percebia os comentários, mas isso não o afetava. Pensava que era o melhor que poderia fazer na situação atual, pois lutar contra ele seria seu último recurso. Alguém apareceu assistindo uma das lives. Sentado em sua cadeira. Era ali a ser um estudante de Seul. Comentários perguntavam se realmente eram estudantes universitários. A pessoa que estava assistindo disse que ele era esperto por utilizar uma clave e falou que daria a ele um follow. Uma mensagem surgiu, dizendo que ele não poderia seguir outra pessoa. Ele se lembrou da outra pessoa que estava seguindo. Ele dizia que deveria ter parado de seguir automaticamente se tivesse morrido, o que não era o caso. Ao entrar na live do protagonista, percebeu que tinha mais viewers que antes e exclamou que o iniciante ainda estava vivo contra os popôs. Eles pulavam alegremente em sincronia exclamando popô entre seus pulos, e atrás deles, o protagonista também pulava junto gritando popô. No chat, havia diversos comentários rindo da situação e falando que os popôs pareciam até ser fofos, na verdade. A mensagem apareceu, dizendo que D-Love doou mais 10 moedas, com mais uma mensagem de voz incluída que dizia: "Olha só para esse maluco." Normalmente, saciam a fome com pedras, e dessas, a sua favorita é a de mana. Essa era uma pedra usada normalmente para itens mágicos e também como fonte de energias para várias máquinas mágicas. Os propósitos normalmente fazem um ritual sempre que encontram uma dessas pedras de mana e, definitivamente, eles vão acabar fazendo um ritual ao encontrar uma pedra de mana. Entretanto, normalmente essas criaturas ficam alertas quando existe um estranho por perto, e comem ao invés de continuar o ritual. Consequentemente, a maioria das pessoas são ignorantes. Eu estou sendo reconhecida pelos popôs depois de muito esforço. O prota sorria ao pensar, enquanto estava encharcado de suor. Eles me convidaram para comer junto, eu não posso recusar. Ele achava que sabia como os popôs estavam se sentindo. Eles estavam felizes. Enquanto o suor caía do rosto do prota, ele olhava para a frente. A gota de suor, ao colidir com o chão, fez com que algo sinistro se iniciasse. Os popôs se fixaram num olhar e abriram a sua boca, mostrando suas presas exageradamente grandes, pareciam ter saído de um verdadeiro filme de terror. Neste momento, os comentários interromperam, falando de trauma e que era loucura pensar que essas criaturas eram fofas. Enquanto o prota estava assustado, as criaturas o assaltaram, deixando-o perplexo, e quando percebeu, elas estavam em cima da pedra mágica, devorando-a. Logo, ele se perguntou se também teria que comer aquela pedra. O chat novamente deu risada, perguntando se ele ia repetir. Ele encostou na pedra, enquanto parecia em dúvida, e pensou que uma pessoa poderia fazer de tudo para escapar da morte. Ele então aparece comendo a pedra insanamente, e o chat parecia horrorizado, sem acreditar naquela situação. Ao engolir, ele percebeu que não era tão duro e que estava derretendo na boca, como se fosse chocolate. Era algo refrescante e gostoso, ao mesmo tempo parecia que a energia estava fluindo para todo o corpo, como se fosse alguma comida saudável. Enquanto ele olhava para a pedra que estava caída no chão, uma energia começou a emanar do seu corpo e, novamente, todos no chat presenciando isso, ficaram encabulados. Nesse momento, as criaturas começaram a girar ao redor dele, e as pessoas no chat diziam que esse era o movimento que eles faziam antes de atacar, e falavam para que ele não se mexesse de jeito nenhum. Quando uma delas saltou,
As pessoas do chat disseram que já era. Logo, uma cena muito estranha pôde ser observada. As criaturas estavam ao redor dele, se esfregando, como se quisessem carinho. As pessoas que assistiam a isso não conseguiam entender o que estava acontecendo. Nesse momento, algo chamou sua atenção, uma mensagem do sistema que dizia que ele tinha concluído o desafio e que a passagem para o segundo andar estava aberta. Ele ficou feliz com essa notícia e caiu para trás ao perceber que estava ainda vivo. Alguém que assistia comentou que não imaginava como ele tinha concluído o desafio daquela maneira. Ao abrir os olhos, Kim se deparou com os popôs encarando. Ele se levantou assustado enquanto as criaturas pulavam sorridentes. Questionou-se se estava desmaiado. Ao perceber que as criaturas o olhavam com felicidade, começou a se perguntar se estavam preocupadas com ele. Eles exclamaram "Popoi", como se estivessem sentindo algo. Ele ficou feliz com isso enquanto os popôs pulavam. Acariciou-os lentamente enquanto agradecia. Percebendo os comentários, ficou envergonhado e começou a pensar que o chat estava muito rápido, questionando-se quantas pessoas estariam assistindo. Foi então que abriu a tela de espectadores e percebeu que 127 pessoas assistiam. Chocado, questionou-se: 127 pessoas? Sentia-se sortudo e agradecido pela ajuda deles. Era de se esperar que as pedras brilhantes fossem pedras de mana, e os popôs geralmente saciavam sua fome comendo essas pedras. Dentre as pedras, a preferida era a pedra de mana. Os espectadores questionavam o que o prota pretendia fazer ao imitar os popôs. Ele pensava que ninguém acreditaria que já conhecia os popôs. Não havia motivo particular. Ele disse que preferia se dar bem com eles a tentar lutar e morrer. Questionaram se as instruções do teste não diziam que ele deveria eliminar todos os inimigos. Ele respondeu que deveria se livrar dos inimigos, não matá-los, então pensou em torná-los aliados. As pessoas questionavam essa decisão, dizendo que não fazia sentido, e ele respondeu que, se quisesse se dar bem com os popôs, deveria tentar entendê-los primeiro. Ele apenas os seguiu, e foi isso que aconteceu. As pessoas não acreditavam em sua sorte. Ele pensou que, mesmo que não acreditassem nele, deixariam de lado, e precisava fazer parecer que era apenas um iniciante, que não sabia sobre as recompensas e como lutar contra os monstros. Exclamou que agora iria para o segundo andar. O chat dizia que faltava algo. Falaram que ele deveria pegar as recompensas. Fingindo surpresa, questionou que recompensas. Após explicarem sobre a janela de recompensas, ele abriu-a e recebeu uma caixa de presente. Disse que a abriria naquele momento. Dentro da caixa havia algo parecido com um cupom, outra coisa parecida com uma pedra, e um saco fechado. Imaginou que as recompensas eram diferentes das que vira no vídeo. Em vez de uma espada, havia apenas pedras. Ao aproximar as pedras do rosto para observá-las, os popôs pularam em sua direção. Ele gritou para esperarem. Observando a pedra, perguntou-se se seria uma pedra de mana já no primeiro andar. Pedras de mana normais são azuis e brilhantes, mas esta era branca, embora os internautas ainda não tivessem percebido. Pois pedras de mana convencionais podiam ser compradas no 10º andar, mas esta era um item caro, valendo 5.000 moedas. Exclamou aos popôs que não daria aquela pedra naquele momento, para que esperassem algo mais tarde. As pessoas no chat perguntaram se ele não veria as informações daquele item. Ele questionou-se se teriam as mesmas informações. Pegou o ticket e percebeu que havia algo escrito na janela do sistema. Dizia ticket troca de apelido grátis, com ranking comum, e que poderia trocar o apelido gratuitamente uma vez. Não sabendo se era bom, decidiu guardar para usar depois. Em seguida, pegou o saco de moedas, que desapareceu em sua mão, sendo debitado em sua conta. Falou para as pessoas que agora iria para o segundo andar, mas percebeu que os popôs estavam agindo estranhamente. Disse que não era por ali e perguntou ao chat o motivo do comportamento das criaturas. Alguém sugeriu que o seguisse. Foi o que fez, começando a segui-los,
quando de repente pararam, viraram e abriram a boca, mostrando grandes dentes. Começaram a remover parte da parede. O prota pensou que estavam farejando algo, talvez uma pedra de mana. Percebeu que parecia um estalo, então falou para o chat que seguiria os popôs. Logo percebeu que o buraco era menor do que imaginava e disse às pessoas que estava tudo bem. Mesmo que o buraco fosse pequeno e ele estivesse se contorcendo, questionava-se se estava tudo bem, pois não sentia dor, ao contrário, parecia que as pedras estavam fazendo uma massagem. Disse que tentaria ir mais rápido, então seu braço começou a brilhar, e ele ficou assustado sem entender o que estava acontecendo. Lembrou-se da sensação que teve ao comer a pedra de mana e que os popôs também começaram a brilhar depois de comer aquelas pedras. Disse que queria continuar e seguiu em frente. Sabia que esse era o poder do cavaleiro e que o quinto andar também era chamado de andar de troca de classe, onde os usuários decidem os caminhos. Um cavaleiro se especializa em combate corpo a corpo com um físico forte, enquanto o mago se especializa em uma vasta gama de magia e utilidades, e também há o mago engenheiro, que pode ser útil em qualquer lugar, só pode escolher um dos três. Além disso, também há classes não combatentes, mas elas não são tão populares porque não são muito úteis nos desafios. Essa força que estava sendo ativada era parecida com o poder de um cavaleiro que fortalece o corpo com a própria aura. De repente, ele viu as criaturas e finalmente chegou no final do buraco, questionando-se o que estava ali. Percebeu que era um colar. Ao pegá-lo, questionou-se se seria um item. Eles pareciam querer devorar o colar, e ele disse para não comerem enquanto o analisava. Estava escrito colar de talismã de ranking raro, um colar que dizia trazer sorte apenas por usar e que poderia salvar o usuário uma vez e depois seria destruído. O chat se agitou com perguntas sobre como ele conseguiu um item raro, ele mesmo parecia não acreditar. Percebeu que era um bom item pelo brilho ao redor. Lembrou-se de que no vídeo, Kim usou o colar de talismã no 15º andar e sobreviveu, e que era um item que deveria ser obtido depois de um andar mínimo, o 10º, ele agora, graças aos popôs. Mas isso parecia um problema, obtê-lo tão cedo. Logo, o usuário Love doou mais 10 moedas e mandou um áudio dizendo para ele colocar o colar. O prota pensou que foi muita sorte de Love ter chamado a atenção das pessoas e agradeceu. Virou-se para a câmera e disse que voltaria agora. Depois de conseguir retornar, pegou os popôs nos braços e questionou se eles realmente viriam com ele. Então disse que era exagero deixá-los para trás e que deveriam ir juntos. Depois de limpar a garganta, olhando para os espectadores, disse que agora iria em frente e saiu junto ao próximo portal, que o levaria para a próxima fase. Ao chegar, sentiu uma forte rajada de vento e, olhando para frente, questionou-se se esse era um imponente coliseu. O nosso protagonista, que estava de frente para uma torre enorme dentro de um coliseu, parecia já saber do que se tratava aquela fase. Olhando para o chat, ele disse que ia primeiro dar uma olhada em algum canto. Ao chegar, percebeu algumas escritas rúnicas. No sistema, apareceu a mensagem daquela escrita: lembre-se do sangue derramado por aqueles que são chamados de heróis. Ele comentou que aquilo parecia bizarro e que estavam tentando assustá-lo. O chat sugeriu que ele olhasse para o outro lado e, ao virar, percebeu outra placa que dizia: existem tanto nobreza quanto desonra em relação ao esforço, então não pense que é a mesma coisa. Ele refletiu que era verdade e que o mesmo tipo de esforço não resultaria sempre no mesmo resultado. Nesse mundo estabelecido, ele nasceu com uma colher suja, mas todo esforço ainda era válido e não custaria nada tentar. A janela do sistema chamou sua atenção, indicando que o teste começaria em 10 minutos e que ele deveria sobreviver por 30 minutos contra os monstros que apareceriam. Pensou que 10 minutos era pouco tempo para se preparar e disse ao chat que daria uma olhada na loja. Em sua mente, avaliava que, na maior dificuldade, poderiam aparecer ursos vermelhos ou talvez 2 serpentes do mar. Pensava que o corpo de um urso vermelho irradiava fogo e, sendo gigante, ele conseguia cuspir bolas de fogo. Ele poderia usar alguma armadura para se proteger por 30 minutos.
Entretanto, se fosse uma serpente do mar, que era muito forte mas limitada fora da água, ele só teria que desviar da cauda que ela usaria para atacá-lo. Se fosse esse o caso, teria que comprar uma arma para enfrentá-la. Ele esperava que tudo acontecesse conforme planejado, mas sabia que no primeiro andar havia uma grande chance de imprevistos. Cogitou que não lhe dariam um teste impossível. Não importa o que fosse, ele superaria. A janela do sistema anunciou que o teste estava começando e um portal começou a se materializar à sua frente. Ele imaginou que, como o portal era pequeno, talvez fosse uma serpente do mar. Logo, percebeu que o portal estava aumentando e cogitou que poderia ser um urso vermelho. O portal não parava de crescer e ele olhou para cima, espantado com o tamanho. Incrédulo, não imaginava que poderia ser tão grande. Num momento de desespero, uma grande pata saiu pelo portal, colidindo com o chão e fazendo o vento soprar contra ele. Em seguida, um rugido feroz eclodiu e ele se perguntou por que havia uma tartaruga-dragão ali. Olhando rapidamente para a loja, percebeu que tinha apenas 292 moedas. Ao ver o machado de uma mão que custava 250 moedas, clicou rapidamente para comprá-lo. Era um machado poderoso, uma obra-prima criada pelo mestre artesão da Batalha do Ferro Vermelho. Quando ele havia participado ativamente do ataque na live, recebeu uma recompensa secreta. Na gravação que havia visto, a imponente tartaruga-dragão olhava para ele com desdém, enquanto o chat dizia para ele fugir. O protagonista avançou em sua direção, mas a tartaruga ergueu a pata e tentou esmagá-lo. Ao acertar o chão, uma nova onda de choque sacudiu todo o coliseu. Todos que assistiam imaginavam que ele já teria falecido, mas quando a poeira começou a baixar, ele estava com um machado cravado na perna da tartaruga. Pensou que não poderia acabar com a tartaruga com apenas um golpe, então teria que tentar subir em suas costas. Ele não sabia quanta força realmente tinha seu corpo após absorver aquela pedra de mana. A tartaruga se virou e olhou para ele com o machado encravado em sua perna. O protagonista pensou que ela parecia bem brava e bufava ao inspirar. Ela então concentrou-se e expeliu uma rajada de energia, da qual ele rapidamente se inclinou para desviar. Ele imaginou que, se fosse um urso vermelho, poderia aguentar só se defendendo, mas já havia começado a entender os padrões de ataque da tartaruga-dragão e assim conseguiria matá-la. Apenas esperava uma boa recompensa. A tartaruga olhou furiosa, percebendo que ele tinha conseguido desviar de seu ataque. No ímpeto de agilidade, o protagonista começou a correr, desviando dos possíveis movimentos da tartaruga e se encaminhando para a pata traseira. Colocou-se ao lado da pata e, com toda a sua força, girou o machado, cravando na perna dela. Ao sentir aquela dor, a tartaruga-dragão começou a urrar de agonia e se remexia. Ela girou, jogando seu rabo contra o protagonista. Ele pensou que não deixaria que ela soubesse seu próximo ataque. Enquanto se afastava, pensava que deveria esperar até que ela se cansasse. A tartaruga então entrou dentro do seu casco e começou a se regenerar. A cabeça, as patas e tudo mais. O chat comentava que esse era o motivo pelo qual era tão difícil matar essa tartaruga, por causa do seu padrão de regeneração dentro do casco, que era duro, e na maioria dos casos você só poderia ficar esperando até que ela voltasse completamente curada. O protagonista observava a situação, esperando pelo momento certo. Quando de repente, ele deu um salto ágil e começou a utilizar dos espinhos da tartaruga como base de apoio para escalá-la. Ao chegar lá em cima, segurou com força para não cair, sabendo que a maioria das pessoas imaginava que seria seguro subir em suas costas. Entretanto, os espinhos poderiam explodir, então ele corria risco de morte. Dizia a si mesmo que teria que achar logo o ponto fraco. Até que apareceu uma mensagem de voz de Love, por voz eletrônica, dizendo que os espinhos nas costas dela explodem e que ele deveria sair logo. O protagonista, ao encontrar um espinho menor, deduziu que esse deveria ser mais fraco. Mirando no espinho, ele acertou um golpe, achando o ponto fraco, e puxou com mais força para dar o golpe final.
O espinho foi cortado ao meio. Segurando o espinho em seu braço, ele caminhou para frente enquanto a tartaruga saía, olhando com raiva para ele. Ao perceber que ela estava indo em direção à parede para tirá-lo dali, ele falou que essa era a chance que ele tinha e a única que funcionaria. Ele cravou o espinho na tartaruga, com toda a sua força, bateu com o machado como se fosse um martelo. Novamente, um rugido de dor ecoou e, naquele momento, uma grande explosão aconteceu em cima da tartaruga, e nuvens de poeira tomaram conta do lugar. Com aquela explosão enorme, uma nuvem de poeira subiu, e o chat rompia com mensagens, querendo saber o que estava acontecendo. E por que aquela tartaruga não se mexia mais? De repente, o protagonista apareceu, todo machucado da explosão, e as pessoas não conseguiam acreditar no que estavam vendo, que ele realmente tinha conseguido derrotar aquela tartaruga dragão. Ela estava caída, já sem vida, enquanto o protagonista olhava para ela, pensando que foi uma aposta muito arriscada, mas ainda bem que conseguiu fazer dar certo. E se lembrou de quando estava em cima dela, quando ela estava tentando acertar a parede, pensou que como o espinho de uma tartaruga dragão iria explodir se mana fosse inserida nele. Ele a colocou com a mana que conseguiu ao comer a pedra de mana, e com isso pensou que deveria explodir aquela tartaruga dragão, porém quase acabou sendo pego também na explosão. Ao olhar para ela, percebeu que ela ainda tinha algum pouco de forças, e pensou que deveria acabar com aquilo agora, pegando o seu machado, erguendo-o para cima. Até que a janela do sistema apareceu, dizendo que aquele desafio havia sido concluído, e que o caminho para entrar no terceiro andar se abriu. E por ter não apenas sobrevivido, mas também derrotado um inimigo difícil, ele receberia uma recompensa oculta. Isso deixou muito feliz as mensagens do chat, eram bem variadas, e ficavam entusiasmadas por ele. Enquanto doavam algumas moedas, até que então o Popeye apareceu, sorrindo em direção ao protagonista, enquanto pulavam, ele questionou, eles seriam querer comer mesmo aquilo, pensando que monstros da torre, geralmente têm armazenado mana em seus corpos, e que uma tartaruga dragão para o Popeye, deveria ser uma grande refeição de mana. Vocês podem comer ela. Enquanto pequenas criaturas devoravam completamente aquela tartaruga dragão, o protagonista segurava seu braço. Por estar muito ferido, ele começou a se sentir mal. Ao perceber os comentários que diziam coisas maldosas, o perguntando se ele era um hacker. Ele se pegou pensando que eles não acreditariam se ele apenas dissesse que tem sorte, então falou que seria na base da força bruta. Virando a cabeça com desdém, disse que isso não era nada demais, e que ele apenas imaginou que seria capaz. Então as pessoas ficavam maravilhadas com a autoestima dele. Ele imaginava que os seus viewers não assistiam ele pela atenção que ele poderia dar, mas pelas dificuldades que ele estava passando, e a forma com que lidava com cada uma delas, e que a quantidade de pessoas atuais eram a prova disso. Imaginou que ter 200 pessoas o assistindo, estando apenas no segundo andar, era algo extremamente acima do normal. Ficando contente com isso, pensou que iria recuperar. Primeiro as recompensas, logo uma recompensa de seguidores apareceu, dizendo que ele conquistou novos seguidores, sorridente. Ele disse que queria checar as recompensas do primeiro andar, então apareceu outro presente embalado, e de dentro dele, novamente tinha uma pedra, uma sacola, e uma bolsa de couro. A bolsa era de 500 moedas, enquanto a mochila de subespaço eram de ranking raro. Imaginou ser uma recompensa padrão, enquanto a mochila de subespaço aparece às vezes, quando você tem sorte, e não era um item ruim, e que as pessoas assistindo não ficariam desapontadas com isso, porém a pedra de mana é provavelmente melhor, se ele não mostrasse o status desse item, até porque uma dessas só poderia ser usada depois do 10º andar, e cada dessas pedras de mana teria uma substância diferente, então é arriscado sair comendo elas, ele imaginava. Que teria que mudar o tópico da conversa, antes que questionassem sobre a pedra de mana. Então disse que agora iria ver a recompensa oculta, logo outra pedra apareceu, era uma runa de upgrade de rank heróico, uma runa que se dizia poder aumentar o ranking de qualquer item 1, porém o ranking do item não pode ultrapassar o ranking dessa runa.
Ele imaginava que isso parecia bom, então iriam guardar. Os comentários diziam para ele usar logo aquela runa, enquanto outras pessoas diziam que aquela pedra valia quase 10 vezes o valor da arma. De repente o protagonista se sentiu muito enjoado, caiu tonto, as pessoas falavam para ele pegar logo as recompensas e ir para o próximo andar, pois ele havia perdido muito sangue, e se ele chegasse no segundo andar, poderia ter todas as suas feridas curadas. Ele assentiu, enquanto parecia realmente abalado, e no momento de pegar a bênção, que era uma das recompensas, as pessoas se questionavam que tipo de bênção seria melhor para ele, e ele imaginou que bênção são tipos habilidade passivas, que dão upgrade nos seus status. Relacionados entretanto mana, é um atributo que ajuda magos, e pesquisas mágicas, e como não dá muito resultado no início do jogo, não mencionou ele tanto, mas ele disse que iria pegar essa. Eles falavam que isso era inútil, a não ser que ele quisesse ser um mago, e pensou que diferente de magos e cavaleiros que são tão fortes desde o início, o estudo da mágica é cheio de mistérios e obstáculos desde o início, e não importava o quanto você estudasse, e que era por isso que várias pessoas não gostavam dessa classe, mesmo depois de escolher ela, tipicamente tratada como uma classe não combatente, que servia para proteger a retaguarda do grupo, ou apenas para construção de itens. Imaginou que seria essa de qualquer forma, pois era apenas o início do jogo. Ele lembrava daquele cara do vídeo, na gravação aparecia uma pedra de mana imbuída em sua mão robótica, ele era um engenheiro mago, um lutador genial, ele pensou que homens de verdade entendem como essas luzinhas eram legais. E apesar dele poder ser capaz de fazer as próprias armas, como engenheiro mago, ele nunca conseguiria fazer algo como aquele gênio fazia. Ele chamou os popôs para perto de si, o segurando, e continua pensando que era melhor ele tentar fazer uma réplica, mesmo que isso fosse muito difícil, ele tentaria. Logo pensou que realmente eles haviam gostado daquela tartaruga dragão, pois ela havia parecido totalmente pelada. Já exausto, falou que iria por agora, pois havia chegado no seu limite. Ele entrou pelo portal, aparecendo em outro local, com algumas estátuas, e dizia se sentir revigorado, e que todas aquelas feridas haviam sumido. Olhou para a janela do sistema, que dizia que o terceiro desafio iria começar, e era o jardim de um deus esquecido. Os guardiões, que estavam em sono profundo, lhe deu um teste, e que ele deveria lutar e ganhar dos guardiões. O desafio começaria em 10 minutos. Uma mensagem abaixo dizia para que tivesse cuidado para poder fugir do templo do Deus esquecido, ou ele ficaria preso para sempre. Naquele terceiro andar, indagou-se, o primeiro e o segundo andares foram tão difíceis, em comparação com o vídeo, o terceiro andar parece a mesma coisa, e que se tem o terceiro andar com a mesma dificuldade, quando de repente uma voz apareceu pelo portal, agradecia pelas 10 moedas de doação, e dizia que sim, havia chegado com sucesso no terceiro andar. O prota olhou para trás de repente assustado, se questionou quem poderia ser. O rapaz também olhou para ele, sem entender nada. O prota pensou se era a mesma dificuldade em uma prova que deveria trabalhar com outra pessoa, enquanto o rapaz também não acreditava que tinha alguém ali. Kim pensou que a dificuldade era a mesma, questionando-se por que teria que trabalhar com outra pessoa no teste. O rapaz, meio envergonhado, o cumprimentou, dizendo olá, enquanto ele pensava que seu corpo parecia estar tremendo. E aparentemente, ele teve dificuldades no segundo andar. O prota rapidamente o cumprimentou em seguida. Olá. Oi, então você é um streamer, certo? Sim, eu sou. Você parece que passou por bastante coisa, né? Ah, sinto muito. O prota pensou que até fazia sentido, já sabendo que era a primeira vez que encontrava alguém na torre. É que eu não tenho nenhuma experiência. Qual o seu nome? Eu me chamo Ayoncel. O meu nome é Kim Jaeju. Kim Jaeju? Parece um nome bem único. Pois é, ouço isso com bastante frequência. Então, Sr. Kim. Não queria comentar isso, mas essas coisas que estão na sua cabeça e nos seus ombros, o nome delas é Popeye.
Assim, os espectadores que te falaram. Isso mesmo, os espectadores estão ficando loucos aqui. Eles estão se perguntando por que tem um Popeye aqui. Bem, acabou assim depois de terminar o primeiro andar. O chat começou a caçoar dele. Como assim terminou dessa forma? Então, quando, de repente, um barulho pode ser ouvido e eles ficaram alertas. Ao olharem para trás, perceberam que as estátuas haviam começado a se mexer. Vamos terminar essa conversa depois. A estátua bateu com sua lança no chão. E o timer indicava que havia começado o momento do teste. Internamente, o Prota imaginava que, se a dificuldade do terceiro andar fosse a mesma, a fraqueza do guardião também seria a mesma. Toda a guarda do guardião fica de vigia no terceiro andar. As pessoas normalmente dizem que o verdadeiro teste começa aqui. É explicado que a dificuldade baixa significa apenas uma estátua, enquanto a dificuldade média são 2 estátuas, e a alta, também. Entretanto, nela, você precisa derrotar as 2 estátuas simultaneamente, pois, se for apenas uma, a outra irá reviver. Ele segurou firmemente o seu machado enquanto a estátua olhava para ele. Ela fez o seu movimento, erguendo a lança e atingindo brutalmente o chão, fazendo que uma poderosa onda de choque fosse sentida, enquanto a poeira se levantava ao redor. O figurante caiu com o impacto, se perguntando que tipo de poder era esse. Ele olhava ao redor, procurando pelo Prota, onde ele estava, quando percebeu que ele já tinha dado uma investida. A segunda estátua, que estava com um escudo, mirou nele enquanto tentava esmagá-lo no chão, criando uma segunda onda de impacto. Ao olhar para aquela cena, ele exclamou por seu nome, Kim. A estátua novamente guardou o seu escudo e percebeu que não tinha nada ali embaixo. Enquanto isso, o Prota já tinha passado por trás dela e estava em sua investida, e deu um salto e começou a brilhar enquanto segurava o seu machado. Com força, ele desferiu um golpe com muita energia na perna da estátua, fazendo com que ela fosse arrancada, enquanto o figurante ficava sem acreditar naquela situação. Nesse momento, a outra estátua segurou antes que ele pudesse cair ao chão. O protagonista, percebendo essa situação, pensou que não teria tempo, pois a estátua de lança iria reviver se ele só ficasse esperando, e que ele não poderia deixar ela reviver de forma alguma. Ele aspirou o ar e partiu no impulso selvagem novamente contra a estátua, desferindo outro golpe na estátua que ajudava a outra a ficar de pé. Percebendo que aquele golpe não tinha sido forte o suficiente, pensou que teria que aplicar mais força. A energia começou a fluir de suas mãos para a arma. Em seguida, em um giro rápido, ele acertou com o machado no mesmo lugar que tinha cravado o outro golpe, derrubando assim as 2 estátuas no chão. Naquela queda, a poeira se ergueu, e então pôde ser observado a perna da estátua ainda de pé. Kim observou aquela situação, chegando mais perto das estátuas caídas. Como um bom figurante, Cell foi correndo até o Prota, se perguntando como ele conseguia ter feito isso. Quem exatamente é você, Kim? Ah, então. O Prota, olhando para a espada, de repente percebeu um movimento, e o olhar dela novamente tomou forma, enquanto ele gritava para que Cell se abaixasse. Mas parecia inevitável, pois ele estava distraído. Ao olhar para o lado, percebeu algo grande vindo em sua direção. O protagonista, correndo, exclamou abaixa a cabeça, enquanto aquela grande lança vinha brilhando de tanta intensidade e energia. Por sorte, Kim e a lança passaram, acertando o chão e causando uma grande explosão. Ao olhar para trás, perceberam que aquelas grandes estátuas voltaram a se levantar, mostrando sua grande imponência. Seus olhos brilhando em escarlate eram um tom amedrontador. Kim pensou que não imaginava que elas poderiam jogar aquela lança e que derrubá-las não foi o suficiente. Dessa vez eu vou acabar com eles. Aquelas estátuas tomaram novamente posição enquanto o protagonista as encarava firmemente. Logo, ele saiu novamente em direção a elas, correndo, saltou rapidamente em cima da perna que havia cortado anteriormente, ficando de frente com a criatura. Ele tomou um impulso e, com outro salto, conseguiu ficar na altura da estátua. Enquanto descia com seu machado,
Emanava aquela estranha luz azul ao redor do seu corpo e então, com um ímpeto brutal, partiu o ombro da estátua para baixo. Após olhar para ela caída, percebeu a intenção da outra estátua que veio até ele para agarrá-lo com a mão. Ele deslizou para baixo enquanto via que ela estava pronta para alcançá-lo e pensou: aqui não há espaço para eu me esquivar, o que eu vou fazer? Não vou ter tempo para pensar. Antes que a estátua que destruí seja novamente revivida, vou ter que acabar com essa outra rapidamente. Segurando seu machado, ele conseguiu se esquivar da palma da estátua e partiu para cortá-la, destruindo seu braço. Enquanto ela ruía uma ao lado da outra, nosso protagonista caiu em meio ao chão, de costas para aquelas duas estátuas, enquanto seus olhos antes escarlates começaram a se escurecer. A mensagem do sistema veio até ele, dizendo que ele conseguiu cancelar o julgamento. Em seguida, diversas notificações de usuários que haviam doado moedas para ele começaram a surgir. A estratégia inicial era quebrar o olho vermelho, que seria a fraqueza do guardião. Mas destruir as estátuas também pode ser efetivo. Ele pensou e, em seguida, olhou para cima, exclamando para as pessoas do chat: "E aí, pessoal? Conseguimos terminar aqui com segurança? Eu demorei muito." Enquanto os comentários com sua conquista surgiam, ele olhava ao redor, se questionando por que o portal não havia aparecido ainda. No chat, os comentários questionavam por que um jogador novato parecia ser tão experiente. Ele saiu andando, enquanto pensava que não deveria ter parecido tão bom, pois isso tornava difícil esconder as coisas. Cell apareceu logo em seguida, pedindo para que ele esperasse, e o protagonista assentiu. Ele o questionou se poderiam conversar um pouco, mas o protagonista pensou que havia perdido tempo demais no terceiro andar e que queria subir rápido, enquanto se desculpava, dizendo que haveria outra chance. O figurante, com cara de tacho, dizia que havia sido abandonado. Mais à frente, podia ser observada as ruínas de um templo e o protagonista andava, subindo as escadas, até que se deparou com um papiro em formato de pergaminho. Ele o abriu e analisou as informações. Estivemos esperando a nossa destruição. O grito das pessoas famintas e os espíritos dos soldados caídos vagam ao redor do Império. Ano 957 do Império Astroad. O Imperador Louco tocou o sino do triunfo enquanto decapitava o novo general que tinha retornado. E o motivo era bem simples. Ele não ouviu e lutou sozinho, por esse motivo foi executado. Se um viajante está lendo esse texto, deixe-me aconselhá-lo sobre uma coisa. Nunca deixe o imperador irritado. Olhando para baixo, o protagonista questionou aquele texto, pois obviamente não sabia do seu significado agora, mas essa seria uma dica para o quinto andar. Quando, de repente, um portal surgiu ao seu lado, e ele falou que primeiro iria verificar as recompensas antes de subir para o quarto andar. Sua caixa de recompensa havia chegado, e ele percebeu que a recompensa era só uma bolsa de moedas, ficando chateado, imaginando que normalmente seriam 3 recompensas pela dificuldade. Ao obter as moedas daquela sacola, ficou surpreso ao perceber que era uma bolsa de 5.000 moedas. Feliz, ele falou para as pessoas que tinha ficado preocupado porque só havia uma recompensa, mas era o suficiente. Ele percebeu que o aumento de seguidores deveria ter sido pelo chat de Cell. Analisava que 5.608 moedas estavam à sua disposição e que, se houvesse apenas moedas no quinto andar, então haveria mais para ele aprender sobre a engenharia mágica. O chat começou a dizer para ele que os Popeis estavam estranhos, pois pareciam meio quietos desde o segundo andar. Enquanto olhava para o lado, ele se questionava o que significava isso, e lá estavam os Popeis, todos caídos, sem energia. Kim se perguntou se eles estavam doentes, pois a aparência deles confirmava algo assim. Indagou ao chat se eles imaginavam qualquer motivo por eles estarem assim, porém, eles responderam que não. Quando, de repente, ele viu uma mensagem que dizia que talvez estivessem com fome. O prota, assustado, pensou que eles haviam comido todos aqueles cascos de tartaruga no segundo andar. Imaginou que, só por garantia, iria dar algo a eles. Enquanto revirava sua bolsa,
ele tirou de lá uma pedra mágica e a ofereceu aos Popoi. Entretanto, eles assentiram com a cabeça, negando aquela pedra. E ele disse não achar que estavam com fome. Quando, de repente, o usuário de Love, mandando um chat de voz, falou para que ele fosse para o 5º andar primeiro. Quando o Prota iria agradecer, ele se questionou por que o 5º andar, gerando diversas mensagens no chat. Então ele pensou que talvez teria alguém no 5º andar que poderia dar uma olhada nos Popoi. Então disse que iria para o 4º andar, porque as criaturinhas não estavam se sentindo bem. Ele ouviu, de repente, alguém dizendo para que ele esperasse. Era nosso figurante que dizia para que ele ouvisse. Porém, ele respondeu que estava no meio de uma emergência e não poderia parar agora. Se o que falou sabia que era meio chato dar atenção para ele agora, mas mesmo assim ele precisava muito agradecer, então, fez sinal de reverência, cumprimentando, e disse que conseguiu terminar a missão sem se machucar, graças a ele. Parecia um olhar muito sincero, e o Prota, olhando para aquilo, limpou a garganta, como se estivesse envergonhado, e falou que não tinha problema e que, se o encontrasse de novo, também o ajudaria de novo, deixando-o feliz. Então ele se virou e entrou pelo portal, pensando que um dia se encontrariam novamente. Ao passar pelo portal, percebeu a mensagem do sistema que dizia, começando o teste do 4º andar. Este é um templo selado por uma runa. Quebre o selo e abra a saída. O tempo limite era de 6 horas, e uma mensagem dizia para tomar cuidado, pois se falhasse ao quebrar o selo, ficaria preso no 4º andar. Ele pensou que, mesmo que dissessem que ele ficaria preso, ele sabia que iria morrer. E mesmo que ele ficasse recebendo moedas para comprar comida, tudo tem um limite, pois ficar preso em um andar é morte certa. Enquanto andava pelo andar, ele foi até na parede, olhou para elas e pensou que deveriam ter centenas de cristais no modo difícil. Disse que iria checar os itens da loja, e a mensagem apareceu, dizendo que os itens se ajustariam ao nível do andar do usuário. Ele pensou que os itens do 4º andar eram diferentes dos outros, pois tinham uma variedade de itens essenciais para atrair a atenção do usuário, ao invés de armas e itens de defesa. Esse 4º andar era uma luta contra o tempo, e se ele relaxasse, perdendo tempo, com certeza iria morrer preso ali. Falou que não teria nada que ele realmente precisasse agora, então guardaria apenas as moedas, pois não tinha tempo para isso. Ele disse que guardaria para depois, até porque esses seus bebês estavam doentes. Enquanto olhava, analisando os cristais na parede, pensou que nesse andar ele teria que usar as letras nos cristais para achar um padrão e achar as cores certas. Esses cristais mudam de cor quando você toca neles. Essa era a regra básica. E pensar que ele sofreu tanto por causa disso. Ele apertou o outro cristal, que mudou de cor, e pensou que um cristal com esse símbolo tem uma ordem diferente de cores. 3 pontas, que de primeira, foi realmente de quebrar a cabeça para poder memorizar todas essas letras que ele nunca nem tinha ouvido falar. Mas então decidiu que queria usar um método que foi substituir uma letra com um número para memorizar mais facilmente. Imaginou que agora realmente vai ficar mais difícil, pois a parte chata de verdade no 4º andar é que um cristal que você nem encostou pode mudar de cor também. Para ele, isso era apenas um cubo mágico chato de resolver. Enquanto apertava diversos dos cristais, as pessoas falavam que ele estava fazendo tudo errado, até que, enquanto ele olhava, uma fileira de cristais tomou a mesma cor, e as pessoas ficaram incrédulas. Em sua mente, estava claro que ele estava fazendo da forma como tinha memorizado, e se continuasse daquele jeito, poderia provavelmente terminar em 1 hora ou menos. Falou no chat que faria o resto. Enquanto o tempo passava e ele apertava os diversos cristais, que tomavam diferentes tonalidades, o chat ficava sem entender como ele poderia fazer isso tão rápido, até que então ele suspirou, olhando para frente, percebeu que esse era o último dos cristais. O apertando, logo então o portal se abriu, e a janela do sistema disse que o teste foi concluído e que ele poderia subir para o 5º andar. Outra mensagem de voz apareceu com o usuário que havia doado 200 moedas, que dizia: "Você deve fazer o Enem em 20 minutos, né?"
Mas ele agradeceu e disse que não era tão inteligente assim. Enquanto pensava que não era inteligência, foi apenas memorização das respostas que ele já tinha. Logo, o usuário de Love mandou mais 500 moedas de doação, dizendo, brabo demais. Ele agradeceu novamente e disse que iria checar as recompensas para poder continuar. Ao abrir a caixa, percebeu que era apenas mais uma sacola de moedas, e ele pensou que isso era ótimo, pois, com 10.000 moedas, ele poderia pegar o livro de habilidade de nível herói que tanto queria. Diversas mensagens no chat realmente ficavam encabuladas com tanto dinheiro, mas ele apenas pensava que deveria ir logo para poder ajudar os Popoi. Enquanto ele agarrava os Popoi, dizia que ia para o 5º andar. Pensava que ainda estava no lado rápido, e que estava tudo certo. E ele só precisava mostrar que ele é o melhor no 5º andar. Entrando pelo portal, a mensagem apareceu, dizendo que ele havia começado o teste do 5º andar. Outra mensagem veio, dizendo que a partir desse ponto os views não podem transferir. E que ele receberia uma semana no tempo do mundo Astroad, e que isso não afeta o mundo real. Lá, ele iria possuir uma das figuras do mundo arruinado Astroad, e que teria mais uma pessoa além dele, que também estaria possuindo outra figura. Existem 2 jeitos de completar o teste do 5º andar. Ou chega no final designado, ou você mata o outro usuário. Logo nos é mostrado uma grande mansão, e o prota estava no corpo de um nobre de cabelos vermelhos, sentado na cama.